Ora viva, bom dia, bem-vindo à última edição da semana do Manhã Girassol. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Por aqui estaremos até bem perto das 9 da manhã com o resumo da atualidade que marca o país e o mundo. Siga nesta edição informação sobre o trânsito, a previsão do tempo, o melhor do desporto e as nossas passagens pela Girassol FM nos 102.7. Bem-vindo à edição última da semana. Bom dia, Girassol. E começamos com o retrato do trânsito. Vamos à rua pela primeira vez nesta edição. Vamos ter as diferentes vias. O movimento rodoviário nesta sexta-feira, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos no primeiro ponto. Eu largo o 1º de maio, precisamente na Avenida Ho Chi Minh. O movimento rodoviário neste exato momento é fluido para aqueles que vão, nesta altura, fazem o sentido giratório deste largo e vão em direção ao centro da cidade e também à zona do São Paulo. Vão chegar mesmo à zona da Cuca ou talvez do Sambizanga. Mudança de via. Estamos agora na Diolinda Rodrigues, ao pé do cemitério da Santana. Movimento rodoviário fluido nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que nesta altura seguem viagem em direção ao Largo 1º de Maio, onde estivemos em instantes, e os que saem deste ponto e vão neste exato momento em direção a Viana, vão pegar a Avenida Fidel Castro, sentido de Benfica ou sentido Cacoaco, na Avenida 21 de Janeiro, onde nos encontramos neste exato momento com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Está difícil o trânsito para os automobilistas que seguem viagem em direção à zona do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e os que saem deste ponto e vão em direção ao Futungo, passando certamente pela antiga rotunda do Gameco. O movimento rodoviário é fluido, completamente descongestionado. Recomendamos nesta altura. Vamos olhar para mais uma via nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira 13, estamos na Pedro de Castro Vandunelói, na Vila do Gameque. Trânsito completamente fluido nos dois sentidos, tanto para os automobilistas que vão nesta altura em direção à zona do Golfo 2 e os que saem do Golfo 2 vão para o Futungo. Está favorável a mobilidade rodoviária, não há engarrafamento, não há constrangimentos nesta altura. É só deslizar, é só escorregar neste troço da Pedro de Castro Vandunelói. Continuamos nesta avenida, agora aqui no Golfo 2. O trânsito também é fluido para os automobilistas que vão em direção à zona do Camama ou da Camama, se preferirem. Está favorável o trânsito, não há engarrafamento, não há congestionamento. Aqui a nota para os cidadãos perfilados, aguardando por um meio de transporte para se dirigirem então aos seus diferentes destinos. E regressamos à Diolinda Rodrigues, aqui ao pé da Angomar. O trânsito completamente congestionado para aqueles que saem da Vila de Viana e vão em direção à província de Icolibengo ou vão pegar a Avenida Fidel Castro, um anda para anda, por conta das paragens impróprias feitas pelos diferentes automobilistas. Aqui destaque para os azuis e brancos. No sentido oposto, para os que vão nesta altura em direção ao Largo 1º de Maio, está favorável o trânsito, não há engarrafamento, não há congestionamento. Mudança de via, estamos a dar-lhe a ver agora imagens em tempo real na paragem da Mutamba, na Avenida Fidel Castro. O trânsito aqui é completamente favorável para os automobilistas que vão em direção ao 11 de novembro. Não há engarrafamento, não há congestionamento, paragem completamente lotada com os cidadãos que aguardam por um meio de transporte. No sentido oposto, porque pelo que nós conseguimos observar, é um anda para anda. As coisas não estão tão facilitadas melhor para os automobilistas que nesta altura rumam em direção ao ao desvio do Zango. Mudança de assunto, é tempo para olharmos para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. Começamos na página do Jornal de Angola, que traz em destaque o Congresso Ordinário do Partido, convocado para os dias 9 e 10. Novo presidente do MPLA vai ser conhecido em dezembro. Concursos públicos. CNE aprova 72 empresas interessadas em fornecer materiais para as eleições. Tete António na África do Sul. SADC mobiliza recursos para programas regionais. Ainda na primeira página do Jornal de Angola, visitas a TPA, RNA e Cefojor. Ministro Mário Oliveira destaca soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade dos serviços.
O País, o jornal que tem tudo, escreve: empresas do polo industrial de Viana gastam $15 mil mês com combustível. 15% dos membros do Comitê Central poderão sair dos CAPs em pelar regresso às bases e acerta agulhas no Congresso de dezembro. Saúde, números de casos de insuficiência renal no país dispara para mais de 5 mil doentes. Pagamento, FAF suspende pagamentos a Pedro Gonçalves e técnico queixa-se a FIFA. O País, em Moçambique, escreve: MDM quer comissão de inquérito para investigar crise na saúde. Desabamento de um poço de mineração resulta em 2 mortes em Montepuez. Cerca de 93 mil funcionários públicos receberam assistência médica em 2025, também na primeira página do jornal O País, em Moçambique. Da imprensa portuguesa, o Público titula: nova rede de obstetrícia põe Loures a receber doentes de 5 hospitais. Reorganização expõe desigualdades entre Norte e Lisboa. Há hospitais com equipas abaixo do recomendado. Guerra no Golfo, Irão globaliza o caos ao sacudir os mercados energéticos. Deixamos a imprensa nacional e internacional e vamos agora para a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Vai ser a primeira de muitas nesta edição última da semana. João Alves, muito bom dia. Está já conectado ao Bom Dia, ao Manhã Girassol, o programa da nossa televisão. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quem está do outro lado da linha? Pois, a Iracema, bom dia para ti. Bom dia, João Alves, bom dia também para os radiovintes. Quem está conectado é o Maningue com Nice. o Bom Dia, com energia e o Manhã Girassol nesta altura? É o Raimundo Santos, Maningue Nice. Muito bem, Raimundo Santos, bom dia. Bom dia, Iracelma. Mas é um bom dia com energia, Raimundo. Está a faltar energia. Isso É agora que nós levantamos, então não temos a energia total ainda mais. Não diga uma coisa dessas, Raimundo, então. Mais um dia para ir à luta não há energia? Como é possível? Nós vamos recuperar a energia aos poucos. Oh. Isso é complicado. Olha o Sabá Lungueto. O Sabá Lungueto diz assim: João Alves, se alguém ligar para o programa Bom Dia com Energia e sem energia, corta! Extremista, Sabá. Corta logo! Não, mas vamos dar aqui um desconto ao nosso Raimundo, não é exatamente. Está aí a recarregar as baterias, não é? Alguns recarregam enquanto estão a dormir, o Raimundo recarrega aos poucos. Assim que acorda, não é? Aos poucos. Raimundo, como é que vai ser a sexta-feira, meu amigo? A sexta-feira será boa, por acaso, será trabalho, casa, trabalho, sem programas ainda no dia de hoje. Opa, está tudo atrasado por Raimundo Irasalma. Não tem programa, não tem energia. Não tem programa, epá, isso é complicado. Então, não adianta saber como é que vai ser o fim de semana, né? Não sei se interessa, né? Já tem algum plano? Tem problema, João. O fim de semana será mesmo em casa, Okay. E é tudo por aí, estamos mesmo sem programa. Não, pelo menos para o fim de semana as coisas já estão orientadas. É em casa mesmo. Em casa. Mas para hoje, Raimundo, o senhor é meu pastor e nada nos faltará, para o Raimundo. Raimundo, tens depois de fazer como a Mamo, e a dar uma orientação ali assim como é que vai ser o piteu, sabe como é que é, senão fica tudo falhado. Está a perceber, não é? Faz ali como a Mamo, opa, não, mete a pimenta amarela, vermelha, azul e também a verde, não te esqueças. Então põe Raimundo, então os abraços vão para quem? Olá, João Alves. Hoje eu vou mandar abraços para vocês aí, a Iracelma, Arnaldo. Muito obrigada, Raimundo. Vou mandar abraços também aí para os meus colegas de rádio, aí o Fininho Fumado, o Cota Castro do Jacaré, Opa. aí o MM. Todos eles, todos os colegas aí estão cumprimentados. Muito bem. Ok, quanto a nós então, desejo de continuação de muito bom dia, Maningue Nice. Espero que recarregues as baterias neste percursozinho, não é? Até antes que vás para o serviço, senão nos esperamos aí uma boa produção hoje. É preciso ter energia positiva para o trabalho, tá? Ok,
ok, João Alves. Aí está bem para vós. Mas você sai da cama e um exercíciozinho, está a ver como é que é, não é? Depois Já saímos, João Alves. Eu acho que agora a energia já aumentou um pouco de nível. Uma corridinha no quintal e tal, estás a ver, não é? Não, mas já consigo sentir mais energia. Não, mas aqui não tens hipótese, Iracema. João Alves, é por aí. Pronto. Desde que nos conhecemos, então, o mata-bicho já não cai por mim. O mata-bicho, agora, o dinheiro do mata-bicho, do pão, eu compro o saldo para conseguir ligar a nossa rádio. Então, significa que neste momento ainda nem mata-bichei, nem provei ainda nada. Pois, mas olhando por relógio, são 7h12, ainda há tempo, não é? Ainda há tempo, quem sabe. Mas se tiveres um 500, em vez de comprares o saldo de 500, compra ali, mete ali um plano de 200, não é? Não sei se há esse plano. Não demora, João Alves, não demora. Para falar convosco tem que ser um saldo de 500, de 1000. Mas também ficamos assim tristes porque você mas sai de casa sem fazer uma boa pitar, gestão, atenção. Manda uma mensagem, nós temos as duas vias para nos conectarmos com os nossos radiovintes. Mas Iracema, a grande preocupação é que ele tem de pôr qualquer coisa, o estômago, tem de comer alguma coisa. Mas tem que fazer uma melhor gestão, João Alves. Não vai gastar tudo para se conectar ao Bom Dia com Energia, porque nós temos o número para ligação e temos também o número para mensagem. Se não há condições para ligar para nós, atenção, não precisa sacrificar o estômago, pode muito bem usar o telefone, o número que nós temos exclusivamente para mensagens. E fica tudo mais fácil. Estás aí, não é? Ainda estás aí. Não, Raimundo já foi. Ainda está, sim, senhora. Pois, acataste o conselho da Iracema, não é? Catei. Muito bem, captou muito então, olha que é um conselho de uma pessoa com muita experiência. Precisa fazer exatamente, atenção. Não brinques. Muito obrigada por ter sublinhado isto, João Alves. Muito obrigada mesmo. Em termos de gestão, então é preciso você ficar atento. Muito atento. Não gasto 500, gasto 200, manda-me uma mensagenzinha aí para o Bom Dia com Energia e os 300 você caula aí um cochito de açúcar e tal, um quibelzinho e você já tem resolvido. No quintal, se tiver um chá de cachimbo, não se preocupe em comprar. Tira ali umas folhitas daquelas, aquele capinzinho compridinho, faça uma boa lavagem, bota ali assim numa água quentinha, ele fica quase amarelado ou verdinho, bota para dentro ele quentinho, você já está fixe. Muita experiência, João Alves. Gosto disso. Não vamos gastar. O nosso chão tem tudo. É verdade. Nosso chão dá tudo. Canta aí o grande cota também, né? De referência. Dom Caetano. Olha, Raimundo, muito obrigado então. Bom dia. Bom dia, tá? Bom dia com Energia. Ok, já. Está bem, bom dia. Está bem, obrigado. Espero não ter ficado chateado, Raimundo, não é? Não, mas ele não vai ficar chateado, muito pelo contrário. Ele ganhou aqui uma aula. A voz ficou assim um bocadinho mais baixa. Não, mas ele ganhou uma aula aqui, João Alves. É isso que acontece. Recebe conselho aqui a partir da televisão e também do Bom Dia com Energia na rádio. Exatamente. Tem que fazer gestão. Não pode sacrificar o estômago. Não leva tudo para o extremo. O equilíbrio é fundamental. 10 por 10. É importante isto. Muito importante. E a sexta-feira então melhor. Sexta-feira melhor. Hoje é uma sexta-feira 13. Para muitos é uma sexta-feira de azar. Eu digo sempre, para mim é uma sexta-feira normal. Aqueles que pensam sempre no que é. Olha, tem aqui madeira. Está tudo bem, João Alves. Está tudo a 10 por 10. 10 por 10. Aqui não falha. Iracema Ronaldo, aqui a minha equipa está sempre pronta para levar até os nossos estimados radiovintes e telespectadores agora, né, neste caso, a boa disposição, a energia positiva. É como diz um ouvinte, a nossa energia não queima eletrodomésticos, não queima. Ainda bem que assim, é 10 por 10. Com esta energia vamos à rua ao encontro do Simão João para termos então a informação sobre o movimento rodoviário num dos pontos aqui da nossa cidade capital. Nós aqui já estivemos lá fora com o Centro Integrado de Segurança Pública, agora vamos ter o Simão João nesta altura numa pedonal. Simão João, meu colega, muito bom dia. Estás precisamente na pedonal de frente ao cemitério da Camama. Vamos à informação que se impõe nesta altura sobre o trânsito aí onde te encontras. Bom dia, Simão. Bom dia com a energia. Bom dia com a energia, Iracema, João Alves e também os nossos telespectadores e rádio-ouvintes. De facto, na pedonal, junto ao cemitério da Camama, para dar a ver como está por esta altura o movimento rodoviário nesta zona e pedir agora ao Som de Magalhães que dê este cenário de como está o movimento rodoviário dos veículos que estão a sair por esta altura, aqui entre as imediações da administração do Camama e vem em direção aqui à pedonal e vê-se claramente
claramente que o movimento rodoviário está ligeiramente fluido por esta altura, tudo porque também hoje está aqui um agente regulador de trânsito para facilitar naquilo que é a fluidez na mobilidade rodoviária, porque esta é uma zona em que normalmente a esta hora o trânsito fica parado literalmente, mas hoje está assim ligeiramente fluido, são muitos os veículos por esta altura, uns a saírem do município do Quilamba, saindo da Via Express em direção aqui ao Camama, que vão desembocar a grande maioria na Pedro de Castro em direção a Deolinda Rodrigues ou mesmo até ao centro da cidade, passam por aqui bem junto ao cemitério da Camama. Então está assim o movimento rodoviário neste troço dos veículos que estão a passar pela administração do Camama em direção aqui ao cemitério com o mesmo nome. Agora, no sentido inverso, Iracelma e João Alves, vê-se claramente que está bem mais fluido o movimento rodoviário. Para quem vai seguir em direção à Via Express, passando também pela administração do Camama, não há constrangimentos a priori por esta altura. Está fluido, está favorável para os automobilistas que seguem viagem então em direção à Via Express ou até ao município do Quilamba. Está fácil para eles, não há quaisquer constrangimentos. Agora, mostrar o outro cenário para quem vai passar pela ponte aqui que dá acesso então em direção ao Golf 2 ou pegando a via de serviço para ir em direção ao Calemba 2, por exemplo, e vamos ver que não há grandes constrangimentos passando pela ponte por esta altura. Está fácil seguir viagem, até pelo menos aqui junto ao Hospital Geral do Camama, não há aqui grandes problemas. A via de serviço também está desafogada, podemos assim considerar, não há também assim grandes constrangimentos, grandes embaraços no trânsito por esta altura. Os veículos vão seguindo viagem, está fácil por esta altura circular aqui na zona do Camama sem grandes constrangimentos. As paragens, estas como já é habitual, vê-se que há muita gente por esta altura nas paragens para que possam então se locomover deste local e chegarem até aos seus destinos. Não há ainda assim muitos azuis e brancos presentes ou os autocarros públicos para facilitar então na locomoção dos cidadãos. Então, Iracelma e João Alves, foi esse o nosso primeiro apontamento na primeira conexão tripartida e nós voltamos já já. Até já, Simão João, vamos aguardar por ti num outro ponto aqui da nossa cidade capital, aqui pelo menos onde estiveste, onde tivemos a oportunidade de acompanhar o Simão João. O trânsito está fluido por agora. Sim, é muito facilitado esta constrangimentos hora. nesta altura. São 7h19, ainda anda-se bem por aí. Muito bem, então fica aqui também um apelo para os nossos radiovintes e telespectadores. Se este ponto faz parte do seu percurso nesta manhã, então aproveite. Porque as coisas estão facilitadas. A hora é esta. Aproveite que a hora é esta. Muito bem. A hora é esta, João Alves. Nós também queremos saber se... O Vita aí a perguntar ao Raimundo se ele já tinha planos para esta sexta-feira. É o teu caso, João Alves. Como é que vai ser essa sexta-feira? Começaste aqui, estás a bomba, não é? Para nós aqui. Que é e não é, né? Que é e não é. É e não é também. Exato. Nós não sabemos se depois, se durante o fim de semana, vamos parar numa pauta ou vamos estar a trabalhar. Ou vamos estar a descansar. Dizer, exatamente. Se vamos a uma pauta para trabalhar se vamos estar aqui, ou se vamos estar numa quimbemba. Mas não escapas. Se não for sábado, é domingo. Ou um ou outro. Não há o descanso total. Não, por isso ela é parcial. Por isso é que aproveitamos traçar um destes dias depois de olharmos para a escala, não é? Sexta-feira à noite, com o telemóvel na mão. Não provocar aí dissabor, né? Muita atenção, muita atenção. Tu planificas aqui em Bemba, como disseste, para o sábado, depois à noitinha sai ali a escala. Opa! Começar a fazer as ligações. Epá, não vai dar, meu. Nós estávamos a contar contigo. Epá, mas não dá. Não faz isso. A festa não será mesmo sem ti, Manjoja. Aquela dica. Vou ter que trabalhar, mamo. Não tem hipótese nenhuma. Vou ter que trabalhar, mamo. Vai dar aquela ligaçãozinha aí. Então, pronto. Mas nos sentimos bem por isso, sabes? Nos sentimos bem por estarmos aqui a trabalhar, mesmo que seja o fim de semana ou o feriado. Aliás, nós é que escolhemos, não é?
Então, a profissão foi escolhida por nós, não é como naquele tempo os velhos diziam, não, você vai ter que ser professor e tem de ser mesmo professor. Você queria ser enfermeiro, mas não, é professor, senão o velho ficava chateado contigo, não é? Mas agora não. Já tinha planos, os planos eram traçados pelos nossos pais. Agora esta liberdade de escolher o que é que se vai fazer em função da formação que nós vamos também fazendo, e então pronto, é o dia a dia, é a vida, é mesmo assim, então não tem como mesmo. Vamos ter uma sexta-feira bastante animada, como sempre, não é? Uma sexta-feira que termina sempre com um momento cultural lá mais para frente. Estamos à espera da produção para a confirmação de quem vem para ficar connosco das 8 às 9 da manhã. É já daqui a pouco. É já daqui a pouco. Ao longo deste período vamos ter também aqui algumas informações muito boas do país e não só, também do mundo. Vamos ainda contar com a presença de integrantes do projeto Raízes que Transformam. Estes que vão realizar em 2 dias, no caso, no dia 19 e 20, atividades de formação gratuita no ramo de cabeleireira para as senhoras, atendendo o Março Mulher. Vamos contar com a presença de alguém desta associação para falar-nos desta mesma matéria. Vão capacitar mulheres. Sim, senhora. A propósito do Março Mulher. E também aguardamos a qualquer instante pela vinda da Maria Ngandala, a motoqueira de Benguela. Hoje o programa está recheado. Hoje o programa promete. Imperdível. Até a hora 9. Não tem hipótese nenhuma, não tem hipótese. Um bom dia com energia nos 102.7 na Girassol FM. A única. E a melhor, como dizem os ouvintes, em cada manhã que desponta no horizonte. Mal o indicativo soou e eles já estão connosco sintonizados. Já estão ali a mandar as suas mensagens, a fazerem as suas ligações e para tal. Basta apenas usar o 928 80 41 49. Esta é para a ligação. Atenção, Iracelma. Pega visão, não pega feitiço. E para mandar a mensagem, como dizias, é o 928 80 36 61. Estes números disponíveis até a hora 9 no Bom Dia com Energia. João Alves, assim selamos a nossa primeira conexão. A qualquer momento nós vamos regressar. Até já. A porta está entreaberta, não basta bater, é só entrar. Muito bem. Bom dia. Bom dia com energia. Até já. E por aqui nós temos informação. Começamos hoje com a notícia que confirma a detenção dos autores do crime que vitimou mortalmente um segurança em Luanda. A apresentação dos malfeitores aconteceu nesta quinta-feira. O caso ganhou grande repercussão depois de um vídeo da ação dos suspeitos circular nas redes sociais. Imagens que ajudaram o SIC a identificar e deter os implicados. Durante a apresentação pública, conversamos com os 2 detidos. O líder do grupo conta como tudo começou. Explicável, porque no ato em que nós formalizamos, que era para poder, com o objetivo de fazer os roubos na via pública, a intenção não era praticamente nós alvejar o segurança mortalmente, porque quando nós chegamos até em casa do senhor, nós não sabíamos que tinha segurança, porque se soubéssemos que tem segurança, ninguém entraria. Então, quando nós seguimos o senhor e ele estava prestes a entrar em sua casa, nós nos deparamos, ele a entrar com o carro. Eu, ao entrar também na mesma casa, que era para poder exigir o telemóvel, me deparei com o mesmo segurança na porta armado. Então, naquela reação, quando ele levanta a arma, achei que ele poderia também me alvejar com a arma. Fiquei precipitado, manipulei e fiz 2 disparos. Um disparo não tocou no segurança, outro é que chegou de atingir o segurança. Entre relatos e tentativas de justificar o ato, um deles revelou que a arma utilizada no crime foi adquirida por 100 mil kwanzas, alegadamente vendida por um suposto agente da Polícia Nacional. Uma revelação que levanta sérias preocupações sobre a circulação ilegal de armas. A arma adquiri no senhor que é da Polícia de Guarda da Fronteira. Tem 3V. Ele vinha para o meu espaço com o intuito de fazer trabalho de desbloqueio de um telemóvel de marca Sumax. Fiz o trabalho para ele e ele havia me dado 3 mil kwanzas. Deu-me 3 mil kwanzas. Dali levou o meu número num papel. Foi-se, depois de passar um mês ou um mês e tal, ele tornou a ligar novamente para mim. Vinha mais com 3 telemóveis bloqueados. Quando veio com os 3 telemóveis bloqueados, eu fiz o trabalho e dali ele pediu para mim se eu podia trabalhar para ele. Me perguntou se eu alguma vez já tive índice de mexer, de roubo. Eu disse, já tive uma iniciativa. Então ele disse, olha, eu quero que você trabalhe comigo, assim, para você poder começar a roubar e me deres algumas coisas, outras coisas fica para ti. Eu disse, trabalhar para o senhor é meio complicado, porque haverá momentos que eu às vezes não estou disposto para cometer a tal auto, mas eu serei obrigado
aí cometer. Então o senhor depois disse, podemos negociar, eu posso te vender a arma e você passa a fazer as suas coisas. Eu disse, está bem, vou pensar, não lhe der resposta no mesmo dia, vou pensar. Dali saí, porque eu sei que com a arma não consigo de fazer assalto apenas sozinho, fui conversar com ele, conversei com ele, depois de conversar com ele, ele concordou. Quando ele conversou comigo concernente a arma, ele estipulou um preço que seria de 200 mil kwanzas, mas ele disse que não tinha aqueles valores e ficamos por 150 mil. Quando ficamos por 150 mil, ele veio. No dia que ele veio, não veio com a arma. Dali conversou comigo, ele disse, olha, vamos sair daqui, vamos buscar a arma onde está. Saímos dali, ele é quem pagou o táxi. Apagamos um táxi até a Vila de Viana. Na Vila de Viana pegamos Cacoaco, descemos naquele viaduto de betão. Após descer no viaduto de betão, passamos por baixo, chegamos até uma loja da Maxi. Tem uma rua à direita que vai para a Vila de Cacoaco, na loja da Maxi. Ele parou um carro. Depois de nós andar tanto tempo com o carro, ele disse no cobrador que ficaríamos num sítio que o nome é Açucarreira. Ele disse, ficamos na Açucarreira. Dali chegamos na mesma Açucarreira, descemos. Quando nós descemos, ele estava andando com uma pasta assim verde com o símbolo da Polícia Nacional. Ele disse, olha, aguarde aqui, já venho. E o Serviço de Investigação Criminal deteve na Baía de Luanda cidadãos com falsos bilhetes de identidade e que estavam na luta para conseguir o passaporte angolano, aproveitando os serviços de apoio ao utente. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal, através da sua direção provincial do SIC Luanda, numa coordenação operativa com outros órgãos de defesa e segurança, destacados no Centro de Apoio ao Utente do Ministério do Interior, tanto que está a funcionar na Baía de Luanda, mediante uma atividade de seguimento em sede do rastreio que é feito a nível dos utentes que acorrem a este lugar, procedeu à detenção em flagrante delito de 20 cidadãos estrangeiros, nacionalidades congolesa democrática e também guineense-conakry. Então estamos a falar de 19 cidadãos são da República Democrática do Congo e um guineense-conakry. Tanto estes 19 cidadãos munidos de bilhetes de identidade autênticos, tanto dirigiram-se a este posto, ao Centro de Apoio ao Utente do Ministério do Interior, para requerer a emissão do passaporte nacional, tanto passaporte ordinário. E, mediante o acompanhamento que foi feito, detectou-se, e mediante também a comprovação do Serviço Nacional de Identificação, do Serviço Nacional de Registro Civil e Criminal, comprovou-se, ou seja, detectou-se que estes documentos são, apesar de serem autênticos, foram adquiridos de forma fraudulenta. Portanto, estes cidadãos são estrangeiros e adquiriram de forma fraudulenta este documento nacional. Ou seja, aqueles documentos que deram os documentos de base para a emissão para a aquisição do bilhete de identidade foram obtidos de forma fraudulenta, tanto mediante a prestação de declarações falsas, e conseguiram estes documentos. O SIC disponibilizou ações, naturalmente, que permitiram a detenção destes indivíduos, e agora parte destes até já foram apresentados ao Ministério Público e outros vão ser presentes nas próximas horas ou nos próximos dias ao Ministério Público para trâmites legais subsequentes. Se for disto entendimento do Ministério Público, vão também ser presentes ao juiz de garantias para a aplicação das medidas de coação pessoal pelos factos que são agora imputados. E quanto aos postos de identificação onde estes cidadãos estrangeiros adquiriram os bilhetes e quem facilitou esta aquisição, já está sobre a alçada do SIC? Todos aqueles que durante a cadeia para a obtenção destes documentos estiverem diretamente envolvidos serão igualmente responsabilizados criminalmente pelos seus atos. Ou seja, o SIC vai agora, mediante toda esta interação, coordenação institucional que existe entre o SIC e o Ministério do Interior e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, despoletar em sequência investigativa ações para também determinar a participação de eventualmente funcionários ou outros envolvidos na falsificação de documentos ou mesmo na prestação de declarações falsas que deram lugar
a obtenção deste documento nacional. Tanto aqueles que estiverem envolvidos serão igualmente responsabilizados criminalmente pelos seus atos. E o porta-voz do programa de apoio ao utente do Ministério do Interior, Wilson dos Santos, apelou à calma e garantiu estabilidade no processo extraordinário criado para a emissão de passaportes e cartas de condução. O espaço está em funcionamento há 7 dias na Baía de Luanda. Wilson dos Santos falava nesta manhã no posto instalado na Marginal de Luanda, onde continua a registrar-se uma grande enchente de cidadãos provenientes de vários municípios da capital. O responsável esclareceu ainda que, apesar da grande concentração de cidadãos na Baía de Luanda, os restantes postos de atendimento continuam ativos e com capacidade para receber utentes, não estando, portanto, anulados. Acho que no essencial é um processo contínuo, de afirmações contínuas, mas nós estamos convictos, e a equipa toda que está aqui a trabalhar, que nós iremos estabilizar este processo extraordinário que foi criado aqui com esse programa de apoio ao utente do Ministério do Interior, sendo certo que os nossos postos continuam válidos para tratar todos os procedimentos que são feitos aqui. Agora, aqueles utentes que trataram os seus passaportes eletrónicos aqui, trataram os seus passaportes eletrónicos aqui no Centro de Apoio ao Utente, devem vir, quando receberem a mensagem, devem levantá-los aqui. Durante a constatação feita no local, alguns cidadãos explicaram que procuram o passaporte por diferentes motivos, sobretudo viagens, estudos e oportunidades de trabalho no exterior. No meu caso, a intenção é viajar e a busca de oportunidades e investir no meu país, porque o meu país é o meu país. A Europa, para mim, é um local em que nós vamos reunir condições para aplicar no nosso país, porque a liberdade que nós vamos ter no nosso país, na Europa, não vamos ter. Fiz inscrições em universidades e precisava do passaporte para poder fazer o fecho do processo de matrículas. Caso eu perder o processo de matrículas, eu não vou ter acesso à universidade, perco a oportunidade de voltar a estudar. Outros destacam o nível de organização deste processo. O meu ponto de partida, onde eu fiz o primeiro processo, foi no Vitória Office, Luanda Sul. Mas lá também está suspenso, porque tudo está focado aqui na campanha. Poderia orientar. Nós temos os locais onde nós tratamos os passaportes. Eles poderiam imprimir e mandar-nos as mensagens para nós podermos levantar nos nossos locais onde nós tratamos. Não tinha interesse de virmos para aqui. Não tinha interesse com essa toda enchente. É muita enchente, é muita confusão. Pessoas a desmaiar, pessoas com fome. Por exemplo, eu passei aqui noite, eu cheguei aqui ontem 20 horas. Dormi aqui, nem tomei o banho. É muita confusão, é muita bagunça e não poderia ser assim. Cada setor, e tanto faz, Calauenda, Sonangol, tivéssemos as bichas atendendo aos postos. E a cada posto tivesse aqui representantes. Isso facilitava, porque nós estamos a fazer bicha, todos do Zango 8000, do Kazenga, Sonangol, todos estamos aqui. Isso também dificulta a eles. Temos a certeza que os nossos documentos estão ali, porque estão a receber, as pessoas estão a receber. O único problema é que o processo está lento, só. O cenário na Marginal de Luanda é de elevada afluência, sendo este um dos principais pontos de concentração de cidadãos interessados em tratar do passaporte. E mais de 200 utentes já receberam as suas cartas de condução no Centro de Tratamento de Documentos da Direção de Viação e Trânsito, instalado na Marginal de Luanda, no âmbito do Programa Extraordinário de Apoio ao Utente, promovido pelo Ministério do Interior. A informação foi avançada pelo porta-voz do Programa de Apoio ao Utente, Wilson dos Santos, durante uma constatação feita no local onde se continua a verificar uma grande afluência de cidadãos interessados em tratar a documentação. Que na verdade tem sido um processo mais rápido. Neste preciso momento que nós estamos a falar, nós já atendemos mais de 200 utentes que vieram aqui para o nosso sistema a tratar os seus passaportes, as suas cartas de condução e já receberam, já foram embora. Portanto, o serviço vai continuar, vai entrar um novo grupo de utentes para tratar as suas cartas de condução. Portanto, neste ritmo de trabalho, pensamos que agora na sexta-feira, no sábado, quando fizemos o balanço, estaremos em condições de poder
apresentar resultados, sobretudo daquilo que norteou a criação e a expansão deste serviço de forma extraordinária para atender todos aqueles casos dos cidadãos. Daí que não há necessidade dos cidadãos terem alguma apreensão em relação a este serviço. Eles vão continuar aqui o tempo que for necessário. Apesar do reforço de meios humanos e técnicos, continuam a formar-se longas filas de utentes que procuram regularizar a sua situação documental. Alguns cidadãos ouvidos no local consideram positiva a iniciativa das autoridades e destacam que o processo para a recepção da carta está a ser dinâmico. Agradeço muito por esse processo de tratamento de carta, porque já gerei muito, já estou há 8 meses que não tenho carta, mas hoje foi fácil, de uma forma rápida, recebi a minha carta. O processo foi rápido, demorou só um pouquinho, mas graças a Deus terminou rápido. Estou aqui desde as 8 horas da manhã e eu acho que só devem organizar um pouquinho, ou seja, ser um pouquinho mais rápido, né? Porque fica muita gente lá fora com bebês e tal, mas foi rápido, graças a Deus. Acompanhando essa campanha ajudou-me muito, embora que tive que vir umas 3 vezes para cá, mas graças a Deus deu para conseguir uma carta. Olha que eu tratei desde setembro, mas até aqui já se faz 6 meses, não conseguia receber. Estava à espera que respondessem, depois de ter se inscrito no portal da DTCR, e não tinha sucesso. Mas depois dessa campanha, graças a Deus, agora estou aqui. Para responder à elevada procura, foi montada uma estrutura com mais de 50 pontos de recolha de dados biométricos, apoiada por uma força de trabalho superior a 500 funcionários entre técnicos de viação e trânsito e outros serviços do Ministério do Interior. E continuam as enchentes em alguns postos de atendimento do Serviço de Migração Estrangeiros, apesar do serviço ativo de apoio ao utente. Em alguns desses locais, os munícipes ainda queixam-se de casos de corrupção e falhas técnicas no processo de emissão de passaportes. Confira na reportagem a seguir os casos dos postos de atendimento de Viana e Camama. O Serviço de Migração Estrangeiros em Luanda enfrenta várias problemáticas que afetam a eficiência e a confiança dos cidadãos. Entre as questões mais relevantes estão a morosidade no tratamento do passaporte, o agendamento e o tempo de espera até o processamento do referido documento, entre outros. Com a abertura do novo posto de atendimento da Baía de Luanda, vários cidadãos acorrem àquele local na esperança de obter celeridade no tratamento do referido documento, deixando, deste modo, alguns postos com pouca gente, como é o caso do posto de atendimento de Viana no Vitória Office. Eu tinha agendamento marcado para o dia 15, foi feito um agendamento, mas, no entanto, quando vim para aqui, o sistema tinha sido mudado. Então, ficamos sem agendamento. Voltei aqui hoje, porque o tempo foi passando e precisamos resolver essa situação. Estive aqui, graças a Deus, eles cancelaram e deram-me a oportunidade de voltar a remarcar, sem pagar de novo o agendamento, remarcar para um outro posto que já esteja com o novo sistema. Vim fazer a consulta do meu passaporte. Tratei no posto de Luanda Sul, 4 Campo, no dia 20 de junho de 2025 e só hoje voltei, porque nos dias que eu ia fazer a consulta nunca estava disponível. Hoje voltei para esse posto para fazer a consulta, disseram que já está e posso levantar na Bahia. Eles disseram que todos os passaportes que já foram emitidos estão na Bahia. Entretanto, no posto de serviço de migração estrangeiros da Camama, a situação é totalmente diferente em relação ao posto de Viana. Pessoas tristes, indignadas e com um semblante enfurecedor dizem que estão à espera há muito tempo. Há muita morosidade e nenhuma informação lhe está a ser passada, com o agravante da falta de energia elétrica de forma constante. O que me trouxe a esses serviços é exatamente o tratamento do passaporte que já havia feito há um ano.
quase 4 semanas. Eu fiz a primeira reclamação, fiz a segunda e fiz a terceira. O passaporte não é meu, é da minha filha. Nós temos urgência em ela aí posterior. Mas o que acontece? Nós estivemos aqui e o passaporte até agora não sai. Perguntamos o que se passava, disseram que estava em produção, mas depois já não estava em produção, ele já não existia nem no sistema, nem nada. Fiz outra reclamação e voltei hoje de manhã aqui, aconselharam-me ir até a Bahia. Fui à Bahia, aquilo está uma enchente que não se espera. Se fosse realmente para resolver algum problema, aquilo não foi para resolver, não havia solução alguma, porque eles criaram praticamente um lugar para as pessoas irem passar mal, porque só o período em que eu lá estive com a minha filha já aconteceram 4 desmaios. Pedro Manuel diz haver nepotismo no posto de atendimento dos serviços de migração estrangeiros da Camama. Que no dia 26 acabamos de tratar e posto aqui mandaram-nos as mensagens, que é para fazer o levantamento do passaporte, que aqui está a mensagem. Então, chegando aqui, os agentes dizem que os passaportes já estão emitidos, mas não estão aqui, estão lá na central. Então, como é possível que a primeira vez informaram-nos que todo o posto onde tratamos os novos passaportes eletrônicos, vamos receber no mesmo posto onde tratamos. Então, chegando hoje, viemos aqui ontem, não tinha sistema. Chegamos hoje, novamente não tem sistema, mas eu tenho um amigo que tratamos junto, emitiu. Quer dizer que eles por dia emitem 2 passaportes, quando emitem 2 passaportes, aí dão prioridade nos passaportes estrangeiros. Vamos agora olhar para o tempo. Começamos em Bengala, que tem previsão de um dia passando de soalheiro a parcialmente nublado. As temperaturas para hoje, 24 de mínima, 31 de máxima. A umidade do ar de 69%. No Amba, a previsão é de um dia com trovoadas em partes da zona. E quanto às temperaturas, 16 de mínima, 24 de máxima. Umidade do ar, 81%. E intervalo no Manhã Girassol. Já estamos de volta para mais um bloco do Manhã Girassol e vamos regressar à rua. Vamos ter o movimento rodoviário novamente com Centro Integrado de Segurança Pública neste exato momento, quando são 7h47. No ecrã, as diferentes vias. Vamos ao primeiro ponto com o Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos precisamente na zona do Zango, aqui na província de Icolibengo. O movimento rodoviário é intenso, mas também sem grandes constrangimentos para quem nesta altura circula neste ponto da província de Icolibengo, tanto para os que vão para os diferentes zangos e os que saem destes pontos do Zango 8000, do Zango 4, 2, 1 e vão em direção à Avenida Fidel Castro ou até mesmo ao município de Viana. Mudança de via e também de província. Estamos agora na província da Huila, na famosa rotunda da Avozinha. O trânsito está carregado no sentido ascendente, um para-anda, anda-para. As coisas estão complicadas neste ponto, no que a mobilidade rodoviária diz respeito no sentido descendente. O trânsito é mais fluido, mais descongestionado. Estamos a dar-lhe a ver imagens em tempo real da rotunda da Avozinha, na província da Huila. Agora na rotunda João de Almeida, também na província da Huila. O trânsito aqui é fluido, sem grandes constrangimentos. É só deslizar, é só escorregar. Movimentação intensa de cidadãos que vão caminhando para diferentes pontos, mas olhando para a mobilidade rodoviária está facilitada. Estamos agora na rotunda da Guedal, na província da Huila, na cidade de Lubango. O trânsito completamente descongestionado também. Faz-se bem a mobilidade rodoviária neste ponto que lhe damos a ver com imagens em tempo real do Centro Integrado de Segurança Pública. Agora estamos no Largo da Maternidade, continuamos na província da Huila. O trânsito aqui é favorável, completamente descongestionado, sem engarrafamento, sem constrangimento, uma mobilidade bastante fluida. Aqui é um problema técnico do Centro Integrado de Segurança Pública, problema este já resolvido. Continuamos a dar-lhe a ver imagens do Largo da Maternidade na cidade do Lubango.
Mudança de via, de via e também de província. Estamos agora na Cidade Alta, província do Ambo, na Praça 11 de Novembro. Movimento rodoviário fluido também. Um trânsito descongestionado nesta altura. É só deslizar, é só escorregar. Não há constrangimentos, não há barreiras no que a mobilidade rodoviária diz respeito aqui na Praça 11 de Novembro, província do Ambo. Ainda no Ambo, estamos na cidade, continuamos na Cidade Alta, movimento rodoviário também completamente fluido por aqui, sem grandes constrangimentos, sem trânsito, sem impedimentos para quem nesta altura trafega neste ponto da província do Ambo. Agora na estrada número 120, Calumbo-Caala, aqui o movimento rodoviário é complexo, choveu, dá para ver nas imagens, a chuva deu ar da sua graça neste troço, muitas poças de lama, o que está a dificultar a mobilidade dos cidadãos e também dos automobilistas aqui na estrada número 120, no troço Calumbo-Caala. As coisas vão no anda para anda, também os cidadãos nesta altura com algumas limitações na mobilidade por conta das poças de lama e também de água, como já fizemos referência. Continuamos na província do Ambo, este ponto em que nos encontramos. Na Avenida São João, aqui o trânsito está intenso, está carregado, mas sem grandes constrangimentos para os automobilistas que riscam o asfalto deste ponto aqui da província do Ambo, na zona do São João. Pavimento escorregadio, condução cuidado é o que recomendamos aos automobilistas que se vão fazendo neste ponto, mas ainda assim o trânsito está facilitado, está descongestionado. Deixamos o trânsito, é tempo para arrumarmos mais uma vez a Girassol FM. Muita boa vibe, muita energia. Afinal de contas, é sexta-feira. Leiração, é sexta-feira e assim. Esta música é do nosso tempo. Está estreito. Não tem como. Não tem como. É não voltar, tem como. É voltar no passado. Eu gosto desta música. Leva-nos a viajar. E eu estava aqui a dizer o Gala sentar. Não, pá, não acabo com o meu coração. Boas memórias, João Alves. Boas memórias, não é? Não tem, pá. Nos grandes bailes. Oh, meu Deus. E esta música não exigia grandes toques. Não exige grandes toques. Ali no teu cantinho. Exatamente. Mexer a cabeça, ao pezinho também, não é? E uma conversa descontraída com os cambas. A sexta-feira era normalmente aquele balanço da semana também. Falar um pouquinho das malandras. Estou já assim a imaginar e tal. Estás ao lado de um camba que ela até na verdade fuma. Está aqui, pá, afasta aí um bocadinho. Estás ali, tu nesta calma. Não, mas estamos a sentir os toques. Estás a ver, não é? Deu para perceber. É a vida. Deu para perceber. Oh, como a vida é bela. Pois, o tempo não então, para. Como é que vão as coisas por aí, Iração? Olha, por aqui nós vamos de vento em popa, com muita atualidade. Aqui o que não falta no Manhã Girassol. Nesta altura ainda só com informação doméstica, informação interna. Daqui a pouco nós vamos mudar de página, vamos olhar também para a atualidade além das nossas fronteiras. É assim que fazemos acontecer diariamente o Manhã Girassol. E claramente este momento único que levamos à televisão, a rádio, e trazemos a rádio à televisão. É um momento ímpar, não existe que acaba por preencher ainda mais, por colorir ainda mais o Manhã Girassol. De segunda a sexta-feira, não imagino como é que há, né? De segunda a sexta estamos aqui com estas nossas habituais conexões, sempre levarmos a rádio à televisão e a televisão à rádio, esta forma que eu digo sempre diferente, mas a melhor do nosso tanto amigo ouvinte como telespectador, passar bons momentos ao lado aqui da Rede Girassol. Não tem hipótese nenhuma. E quem está conectado à Rede Girassol ganha sempre duas vezes. Ganha na rádio e na televisão. Neste momento único. Como disse o nosso amigo ouvinte, o Domingos dos Santos, ele gosta de acompanhar as conexões pela manhã. Eu gostei, ele gosta de acompanhar. É sempre 10 por 10. 10 por 10. Não tem hipótese nenhuma. A coisa não falha. Nós então vamos também fazendo acontecer o nosso programa com algumas informações soltas. Já tivemos aqui o balanço dos bombeiros. 8 ocorrências registadas durante as últimas 24 horas. Os bombeiros também que estão atentos para qualquer situação que possa surgir durante o fim de semana, segundo a informação do seu porta-voz Daniel Correia. Continuamos a aguardar aqui pelos os nossos convidados, naturalmente. Vamos ter um momento de música com o Walter, é o nosso convidado para hoje, na hora final deste encontro. Falta pouco, deve estar aí a chegar também o Walter. Alô, Walter. Atenção, Walter, nós contamos contigo.
no Bom Dia com Energia e verdade. também aqui no Manhã Girassol, onde Sim, temos tratos, temos assim de forma mesmo que miúda. Apanham uma boleiazinha, exatamente. não é? Apanham uma A boleia. boleia curta, mas... Vocês também têm as vossas responsabilidades, naturalmente. Exato. Apresentar Mas aos nós gostamos telespectadores. este momento único aí no Bom Dia com Energia. Então estamos a aguardar, porque eles chegam, o Walter, Walter chega atenção, aqui. não são só os radiovintes do Bom Dia com Energia, os telespectadores do Manhã Girassol também aguardam por si. É verdade. Então estamos aqui a fazer com que isto aconteça, na verdade, e os outros convidados também vamos ter também informações sobre o desporto, com o Anselmo Gaspar. A qualquer momento vem para aqui para trazer as notas informativas do desporto para os nossos estimados radiovintes, e eu sei que também passa por aí pela televisão. Exatamente. O Anselmo passa por aqui e também passa pela Girassol FM. Sim, senhora. Quem perde a atualidade esportiva aqui no Manhã Girassol pode sempre encontrar o Anselmo Gaspar. Estamos sempre preocupados. O Anselmo Gaspar no Bom Dia com Energia. Estamos preocupados tanto com os telespectadores como com os nossos radiovintes. E também com os internautas, naturalmente. Exatamente. Podem também acompanhar as últimas da atualidade no nosso portal Gira Notícias. Podem acompanhar-nos a partir das nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. É verdade. E também estamos em todo lado. Estamos, sim, senhora. Cobrimos o mundo com em qualquer lugar e a todo instante. Todo instante. E com a informação atualizada. Sempre. 24 sobre 24 horas. Eu não sei se vamos ter o Simão João, eu não recebo informação da Regi, se vamos ter o Simão João também para atualizar-nos sobre o movimento rodoviário, o trânsito, não é? Nós em instantes estivemos novamente na rua com o Centro Integrado de Segurança Pública, passamos por diferentes províncias, saímos de Luanda, fomos à província do Ambo, fomos à província da Huila, estivemos também na província de Icalibengo, demos um movimento rodoviário, havia um ponto aí na zona do Calum, no troço Calum do Caala, na estrada número 120, choveu, muitas poças de lama, Estava justamente para procurar saber sobre isso mesmo, eu disse abaixo. Exatamente, os cidadãos aí com alguma dificuldade para circular. Se aqui em Luanda não chove, a chuva vai dar o ar da sua graça em outros pontos do nosso país. E assim é a vida, assim é a mãe natureza. Olha, Iracelma, na verdade fizeste uma pergunta para mim e eu não fila também para si. O fim de semana, como é que vai ser? Eu vou estar a descansar, João Alves. Não tenho escapatória. Tenho escapatória. Andei muito ao longo desta semana, andei a trabalhar muito ao longo desta semana. Já viu ali a escala? Não tenho acesso à escala, por esta razão vou colocar o corpo de molho, porque as tantas não sei onde eu vou parar. Se vou para uma quimbemba ou se vou para uma pauta. O que nós vamos fazer agora, João Alves, é ir ao encontro de um outro João. Temos o João Miranda na realização, o João Alves aqui na apresentação do Bom Dia com Energia e temos o Simão João. Muito John aqui, muito John na Rede Girassol. É o dia dos Joãos, não é? Está aí o Simão João, mano Simoni. Simão, muito bom dia, meu colega. Vamos à informação que se impõe sobre o movimento. Bom dia, Simão. Bom dia. Bom dia. Bom dia renovados para os dois, aos telespectadores e também rádio ouvintes. De facto, vamos a mais um apontamento sobre o movimento rodoviário e desta vez aqui nas imediações do Avocumbe, onde as coisas estão tipicamente a uma sexta-feira 13, né? Um trânsito de azar para os automobilistas. Está complicado por esta altura transitar neste ponto que leva até a baixa da cidade de Luanda, também uma das alternativas que os automobilistas encontram para poder então trafegar aqui neste ponto, nas imediações do Avocumbe. Neste exato momento, o trânsito está literalmente parado, neste entrocamento, onde esta viatura também sai para entrar aqui mais para os bairros e fica difícil transitar por esta altura, porque está literalmente parado. Mesmo nós, em termos de dar uma panorâmica, um ângulo em que os nossos telespectadores possam ter uma imagem mais precisa de como está o trânsito nesta altura, vê-se que também está difícil, porque está literalmente apertado trafegar por esta altura aqui na zona do Avocumbe, muito complicado mesmo. Nem sequer existe aqui o famoso anda-para, que está literalmente parado por esta altura o movimento rodoviário. Esta é uma via em que também leva até ao Hospital Geral aqui da zona do Avocumbe, que está em obra. Provavelmente seja a razão de que o engarrafamento esteja assim tão duro
o engarrafamento, sexta-feira de 13, sexta-feira azar, não é? E está mesmo complicado, Iracelma e João Alves. Vê-se que a velocidade que é aplicada nos veículos é pequena, é ligeira, quase que não anda, está mesmo difícil no sentido para quem vai então até ao Avocumbe. Quem está a sair desta zona para pegar a Pedro de Castro e seguir viagem, por exemplo, até as imediações do Golfo 2, não há constrangimentos de maior, as viaturas circulam normalmente. O grande perigo, o obstáculo no caso, está mesmo para quem está em direção ao Avocumbe, muito complicado, literalmente parado, esta alternativa que leva também até ao centro da cidade. Então, Iracelma, João Alves, está assim o trânsito aqui nas imediações do Avocumbe, muito complicado por esta altura. Muito bem, Simão João, o trânsito aí é mesmo de uma sexta-feira 13, não é? Como fez referência ao Simão João. É um Deus me livre de passar por aqui nesta altura. Opa. Estão complicadas as coisas. Mas aquele troço normalmente a esta hora, e aí a hora de 12, 15 fica assim um bocadinho agitado, este trocozito ali, não sabemos. Talvez porque há muito movimento naquela, uns vão para o mercado, outros querem desembocar ali no bairro Popular. Exato. Que é para poderem depois tomar a principal que vai dar a parte baixa da cidade. Mas é preciso encontrar outras alternativas. Mas quando já estás aí no meio, um carro na frente, outro na trás, o teu ali no meio dos dois, não tens como virar à direita, nem muito menos à esquerda, o melhor mesmo é sintonizar a 102.7, Iracelma Arnaldo, ouvir boa música, deixar o stress passar. E receber uma energia 10 por 10. 10 por 10. 10 por 10. Se for então no período matinal, não tem outra hipótese. Melhor ainda, já são 8 horas. Você fica aí nas calmas a ouvir. Se tiver o telefone, bate aí um colo para nós, né? Trocamos aí uma impressãozinha, umas palavras, uma conversa amena. Não vai custar nada, é o 928 80 41 49 e ficamos ali a trocar impressões de como é que vai ser o fim de semana. E quando vão se assustar, caro automobilista, já estás no bairro Popular. Opa, você nem vai dar conta de nada. Ou já está mesmo na Ou já porta mesmo no do serviço. seu serviço. No serviço. A dizer, desculpe lá, João Alves, mas já cheguei e vou trabalhar. Ok, vou começar a contribuir, okay. Mas já são 8 horas e 2 minutos em todo o espaço nacional. A jornada laboral já começou para a função pública, exatamente. Para quem está ali já complicou. Ao menos que goze de isenção de horário. Pois, tem aí um Se ouvinte, não for o caso, então temos muitos trabalhadores atrasados. Há um ouvinte que liga para nós e diz sempre, não, eu não tenho horário de entrada, nem tenho de saída. Opa, mas eu fiquei-me a interrogar. Mas como é? Mas o que é que se passa? Não, ele é o dono da empresa, Iracelma. Exatamente, nós para chegarmos lá temos que constituir as nossas empresas. Temos que constituir as empresas, não é? Tratar ali os alvarás e o resto, mas não sei, ainda temos de andar muito. Pois, então vamos nos organizar, João Alves, ainda temos muito tempo, já temos uma certa jornada, uma certa estrada, mas ainda temos tempo, não é, João Alves? Mas olha a idade, pá. Sim, olha a idade, mas temos um pouquinho, João Alves, não dá. Há tempo para tudo, Iracelma. É verdade. Muito bem, há tempo para tudo. Não vamos nos desesperar. Exatamente, disseste muito bem, há tempo para tudo. O nosso tempo por agora para esta conexão terminou, mas nós ainda voltaremos. Ok, nós aguardamos, sim, senhora. Não há problema nenhum com isso. Um bom dia com energia para os nossos estimados telespectadores e para ti particularmente e toda a equipa que está aí a trabalhar nesta sexta-feira. Votos retribuídos, só troco apenas os telespectadores por rádio ouvintes. Está registado, assinado por baixo. Até já. Bom dia. Nós aqui vamos continuar olhando para a atualidade. 2 a 3 crianças dão início diariamente ao programa de diálise do Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. A Girassol apurou nesta quinta-feira que a maior parte dos referidos casos chega em estado avançado, segundo a direção da unidade hospitalar. Um cenário atípico e talvez anormal para estas crianças, acostumadas a brincar, mas que de fim ao cabo virou rotina e quase sempre com bom humor. Mas nem sempre foi assim. E que o diga a Dona Ingrácia, que tem a filha de 11 anos internada há quase 5 meses, seguindo o tratamento da diálise. Ela começou a inflamar. Começou na cara, depois acabou para o corpo. Eu pensava que é uma doença normal. E só está também a engordar. Fui para Cacoa marcar com a consulta. O doutor lá me disse que a tua filha está grávida. Eu estava com dúvida. Falei, não pode, minha filha não menstrua nem nada, como é que ela está grávida? O pior ainda estava por vir. Depois de nós sair daí, chegamos aqui no segundo piso, que é na P1. Fizemos lá 3 dias
2 dias, de 3 dias, a menina sabia que não ia sair. Lá ficou por aí uma semana, depois ficamos aqui no hospital dos 2. Depois já a doutora me disse, não, a tua filha tem problema de edema, problema do rins. O rins dela tem um rins que está bom, tem um rins dela que está mal, então vai ter que fazer hemodiálise. Até hoje que ela faz. Na unidade de referência em cuidados pediátricos, 2 a 3 crianças novas dão início diariamente ao programa de diálise. E em casos mais graves, muitas chegam já no estado avançado da doença. Fruto da falta de acesso fácil à saúde, da cultura de atendimento médico da população em geral, tá? Então as pessoas guardam a doença em casa e quando chegam aqui, obviamente, chegam já no estado bastante debilitado ou bastante avançado da doença. É uma doença que, do ponto de vista de evolução, ela é bastante silenciosa e ao longo do tempo, à medida que ela vai evoluindo, vão aparecendo os sintomas. E praticamente as pessoas só chegam ao hospital quando já está numa fase bastante avançada, em que praticamente não há muita coisa a oferecer, senão o paciente ou a criança entrar em diálise. Segundo o médico nefrologista, são mais de 20 crianças com insuficiência renal crónica em tratamento. O grande fardo da saúde renal é a doença renal crônica, que tem vindo aumentando significativamente nos últimos anos a nível mundial, com grande impacto não só sobre a saúde, por um lado, mas também sobre as economias dos países, na verdade. Daí a importância de tentar levar essa consciência às pessoas, no sentido de se conseguir fazer o diagnóstico precoce da doença renal e assim evitar que os doentes cheguem muito mais rapidamente para a fase final, em que precisem de algum tratamento de intervenção importante, que seja diálise ou transplante renal. Assinalado na segunda quinta-feira de março, o Dia Mundial do Rim para 2026 traz a reflexão cuidar das pessoas e proteger o planeta. E para aquelas mamães que estão grávidas e do ponto de vista de causa, aquelas alterações congênitas são importantes na infância, então nós alertamos que habituem-se a fazer as ecografias, o segmento pré-natal adequado, com as ecografias morfológicas, em que no qual se veem os órgãos internos, como é que elas estão a crescer, para se detectar precocemente esses problemas. E dados do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos de Angola apontam que subiu significativamente nos últimos 5 anos o número de pessoas com problemas renais no país. A cada ano são registados, em média, mais de 1000 novos casos. Por ocasião do Dia Mundial do Rim, assinalado nesta quinta-feira, Girassol ouviu munícipes em Luanda sobre o que sabem deste órgão vital. Cerca de 10% da população angolana tem problemas ligados aos rins e deste número, mais de 1% chega a ser submetida à hemodiálise. Segundo dados do Colégio de Nefrologia da Ordem dos Médicos de Angola, o país tem registrado, em média, mais de 1000 novos casos de insuficiência renal por ano. Apesar do aumento de casos, o conhecimento no seio da população ainda é reduzido. O que eu sei é que nós devemos ter muito cuidado, principalmente com a alimentação, porque rins é uma coisa, é algo muito, como é que eu posso explicar? E é algo muito sensível. São responsáveis por infiltramentos de sangue no nosso sistema urinário. Sim, as renais, mas agora as doenças são várias. É bom termos cuidado, né, com os rins, porque pode futuramente maltrato das nossas alimentações pode causar também outras doenças. Então é bom sempre manter uma boa alimentação, a água sempre hidratada e fazer alguns exercícios que também possam ajudar e fortificar os rins. Os rins são dos órgãos do corpo que devem ser muito bem cuidados. Dentre eles, nós devemos consumir muita água para evitar pedras nos rins e outras consequências. Com essas doenças, que há crianças que bebem águas num sítio que nem é proprietário para ter água para beber. Mas há quem associe este mal ao consumo de água inapropriada.
Aconselho essas pessoas a terem um hábito de vida saudável, desde a prática do exercício físico ao consumo constante de água, principalmente, né, hidratar bastante faz parte, o controle da pressão arterial, evitar o estresse, o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, enfim, todos esses fatores, alguns beneficiam, né, tal como eu disse, e outros prejudicam, principalmente para aquelas pessoas que são susceptíveis a desencadear esta mesma doença, podendo ela surgir como complicação de outras já pré-existentes, como é o caso da hipertensão, diabetes mellitus, entre outras. O dia 12 de março é o Dia Mundial do Rim e neste ano é assinalado sob o lema Saúde Renal para Todos, cuidando das pessoas, protegendo o planeta. A técnica de enfermagem Dina Goodlife falou dos cuidados a ter com a alimentação e a saúde de forma geral. Fadiga, cansaço fácil, podem também apresentar os níveis de pressão arterial elevada e muitas das vezes há sempre dor a nível da região lombar. Por quê? Porque alguns apresentam falência a nível dos rins, então ela por sua vez apresenta N complicações. E sem falar que também é um termo que nós usamos, né, em saúde, a disúria. Então é aconselhável, quando a pessoa começa a apresentar já esses sinais a nível da urina, procurar ajuda médica. Dina Goodlife alertou também para os sintomas das doenças renais. E assinalou-se igualmente nesta quinta-feira o Dia Mundial do Glaucoma, cujas celebrações decorrem sob o lema Unidos por um Mundo Sem Glaucoma. No Hospital Josina Machado, em Luanda, no ano passado foram atendidos mais de 4.000 casos. O número é considerado o maior já registado nos últimos anos. Conhecida como uma doença silenciosa, o glaucoma surge sem dar sinais ou sintomas que facilitem o seu diagnóstico. Os dados epidemiológicos mundial revelam que cerca de 78 milhões de pessoas convivem atualmente com a doença, sendo que o número pode ultrapassar os 100 milhões até 2040, em razão do envelhecimento populacional global. Em Angola, os números começam a preocupar devido ao aumento de casos. Em 2025, no Hospital Josina Machel, a doença atingiu o seu pico, com mais de 4.000 casos. Para ter ideia, por dia, numa consulta, avaliamos 20 pacientes com glaucoma. O ano passado todo observamos 4.378 pacientes com glaucoma. Então, é uma patologia que vem se arrastando. É assintomático. E por ser assintomático, é necessário, então, que as pessoas que têm fatores de risco. Nos países em desenvolvimento, até 90% das pessoas desconhecem que têm glaucoma. A doença evolui de forma silenciosa e, nas fases iniciais, não apresenta sintomas. Por isso, é frequentemente chamada de o ladrão silencioso da visão. O paciente pode ter o glaucoma e não saber que tem. E muitas das vezes, quando ele já dá conta que tem o glaucoma está instalado de uma forma avançada. Como eu disse, que é uma doença silenciosa e também a lesão no nervo óptico é irreversível, ou seja, já não pode recuperar a visão perdida. E muitas das vezes chegam numa fase em que nós, os médicos, já não conseguimos fazer muita coisa, a não ser preservar aquele pouco de visão que tem com tratamento médico. A prevenção é o que se aconselha para evitar problemas futuros. É mesmo recomendar à nossa população que façam a consulta de oftalmologia, em que o médico vai medir a pressão ocular e vai ver o fundo do olho através de um exame, nós chamamos de fundoscopia. E aí vai permitir então o diagnóstico precoce e o tratamento vai ser muito melhor, porque quanto mais cedo se faz o diagnóstico, também melhor preservação da visão do paciente. E a Ordem dos Enfermeiros de Angola promove na cidade de Lubango, província da Huila, o 6º Encontro Nacional de Enfermagem. O evento conta com mais de 700 participantes e aborda, entre outros assuntos, os desafios da enfermagem, qualidade de assistência, ensino e ética. De cuidados aos doentes e na humanização da assistência médica. Para Eduardo Caiangula,
O crescimento do setor deve ser acompanhado da melhoria das condições de trabalho. Importa reconhecer de forma construtiva e responsável que o crescimento quantitativo do setor deve ser acompanhado por igual fortalecimento qualitativo e quantitativo dos profissionais e condições organizacionais do trabalho, aspectos já identificados como prioritários nos espaços nacionais de reflexão técnica promovidos pela Ordenfa. No encontro de 2 dias estão em abordagem a sistematização da assistência de enfermagem, gestão de escalas, o dimensionamento de profissionais, os desafios na formação em ciências de enfermagem e a ética e liderança em enfermagem. Nesse momento os temas todos estão específicos, né? Visto que a nossa abordagem aqui será mais ou menos nutrir-nos de aprendizado para aplicarmos no acompanhamento dos pacientes e não só. Para a província do Namibe é muito importante porque nós estamos num mundo em constante evolução, sobretudo no que diz respeito àquilo que é o nível de assistência, sobretudo na prática da enfermagem, bem como também a prática de ensino das ciências de enfermagem a nível do país e também a nível do mundo. Ao discursar na cerimónia de abertura do encontro, que visa promover a reflexão e o debate em torno dos desafios atuais da enfermagem, com enfoque na qualidade da assistência, no ensino, na ética profissional e na gestão dos recursos humanos, o diretor provincial da Saúde reforçou a importância dos enfermeiros no asseguramento da estabilidade dos doentes em toda a rede hospitalar. É importante nós referirmos que esta é aquela classe que assegura naturalmente a estabilidade do doente, porque dentro da responsabilidade, o cuidar do doente depende efetivamente desta classe. Gostaríamos que aproveitassem o máximo estes 2 dias para fazerem discussões que com certeza vão elevar a nossa qualidade de assistência sanitária. O tempo no Manhã Girassol, começamos na cidade de Luanda, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona, mínima de temperatura 18 graus, 27 de máxima, umidade do ar 77%. No Namibe, a previsão é de um dia parcialmente soalheiro. E quanto às temperaturas, 23 de mínima, 29 de máxima, umidade do ar 80%. É tempo certo para o intervalo. Até já. E já estamos de volta, vamos continuar a manter informado no Manhã Girassol. O MPLA vai realizar o seu 9º Congresso Ordinário nos dias 9 e 10 de dezembro deste ano. Nesta quinta-feira, o Comitê Central do Partido esteve reunido na sua 10ª sessão ordinária sob orientação do seu presidente João Lourenço para a aprovação da realização do conclave. Na abertura do encontro, o líder dos camaradas alertou os membros do partido que os comícios, embora importantes, não ganham eleições e apelou por maior mobilização através do trabalho porta a porta para que o MPLA ganhe as próximas eleições gerais. A 10º político, ocorrida ontem, com destaque para a aprovação do 9º Congresso do Partido dos Camaradas, a ser realizado este ano e que coincidirá com a comemoração dos 50 anos de existência da organização. Ao aprovarmos e apreciarmos a convocatória, a agenda, as bases gerais, a metodologia, o cronograma de ações e ao constituirmos a Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso Ordinário, estaremos a traçar o caminho para um Congresso assente numa base estatutária sólida, transparente, participativa e inclusiva. A Comissão Nacional Preparatória terá a responsabilidade de monitorar cada etapa do processo orgânico, a realização de ações de formação e capacitação de todos os envolvidos no processo, nomeadamente os militantes, quadros, responsáveis e dirigentes do partido, bem como a realização de assembleias de base e das conferências intermédias, finalizando com a realização do ato central do Congresso,
para que, nos termos das bases gerais e da metodologia a ser aprovada, seja assegurada a mais ampla participação dos militantes a todos os níveis. No seu discurso de abertura, João Lourenço apelou a um olhar atento aos militantes das bases do partido, muitos deles preteridos em favor de outros em resultado de jogos de influência. No primeiro encontro que tivemos com os CAPs, afirmei que os camaradas primeiros secretários dos CAPs merecem todo o nosso respeito e consideração pelo trabalho que realizam. Dizia na altura, cito, pena é que nas ocasiões em que precisamos de preencher vagas nas direções do partido nos mais diversos escalões, até o Comitê Central, muitos destes camaradas são preteridos a favor de outros e, com jogos de influência, acabam por conseguir de forma desmerecida as vagas por preencher. A boa nova é que estamos a propor para o 9º Congresso Ordinário do Partido que pelo menos 15% dos candidatos a membros do Comitê Central e aos comitês intermédios venham da base, isto é, dos comitês de ação do MPLA. Esta proposta visa conferir justiça na seleção dos candidatos, valorizar o trabalho da base e permitir que militantes que vivem o dia a dia do povo e que são os motores da dinâmica e vitalidade do MPLA estejam fortemente representados nos diferentes órgãos de direção do partido até ao seu Comitê Central. O presidente do MPLA disse ainda que, apesar dos atos de massa realizados pelo seu partido juntarem uma grande moldura humana, é preciso não adormecer e sim trabalhar mais para levar esses militantes às urnas. Os comícios, embora importantes, eles por si só não ganham eleições se os nossos militantes e cidadãos votantes, no dia das eleições, não se dirigirem às assembleias de voto para votar. Por esta razão, precisamos incrementar o nosso trabalho no contacto direto com os cidadãos, através do trabalho porta a porta, do levantamento real daqueles que nos garantem o voto para que o MPLA ganhe as próximas eleições gerais. Precisamos aprimorar a nossa base estatística, definir uma estratégia de crescimento e de mobilização que permita trazer para as fileiras do partido novos militantes, formar conveniente e atempadamente os nossos agentes e cabos eleitorais e manter o diálogo com os diferentes segmentos da sociedade angolana, em particular com os líderes e fazedores de opinião. A anterior sessão ordinária do Comitê Central do MPLA teve lugar igualmente em Luanda no dia 31 de outubro de 2025. E foi agendado para os dias 9 e 10 de dezembro do corrente ano a realização do 9º Congresso Ordinário do MPLA, em comemoração dos 70 anos de existência do partido. A data foi anunciada pelo secretário do Birro Político para a Informação, Esteves Hilário, no final da 10ª sessão ordinária do Comitê Central. Presidente do MPLA, o Comitê Central esteve reunido na sua 10ª sessão ordinária no dia 12 de março de 2026, no Centro de Conferência de Belas, em Luanda. No início da sessão, o camarada presidente proferiu um discurso de abertura, tendo sobre a natureza do MPLA reafirmado que, cito, o MPLA deve continuar aberto, sempre com capacidade de adaptação, que é um dos seus traços distintivos. O MPLA demonstrou sempre flexibilidade para ajustar políticas, renovar práticas e incorporar novos métodos de trabalho adaptados ao contexto econômico, social e geopolítico de cada momento histórico. O Comitê Central aprovou
as resoluções para preenchimento das vagas no Comitê Central, tendo aprovado as respectivas resoluções, camaradas Tito Mangol Barreiro, Paula Vieira Contreira Dias, Joana de Lourdes Antônio Vaz e Lourenço Gabriel Cristóvão para o preenchimento de vagas. No âmbito do debate sobre o tema Ensino Superior, Desafios e Perspectivas, o Comitê Central reafirmou o papel estratégico desse subsistema de ensino na valorização do capital humano nacional, na promoção da investigação científica, na inovação tecnológica e no reforço da competitividade da economia angolana. O Comitê Central reconheceu os progressos da rede de instituições e o aumento do acesso do ensino superior, sublinhando que a nova etapa do desenvolvimento socioeconômico exige uma prioridade reforçada à qualidade da formação, à adequação da oferta formativa às necessidades da economia nacional, à empregabilidade dos graduados e ao fortalecimento das capacidades científicas e tecnológicas do país. Neste sentido, o Comitê Central destacou a necessidade de uma abordagem sistêmica e integrada das políticas públicas, assegurando maior articulação entre o ensino geral, formação técnico-profissional e o ensino superior, bem como uma ligação mais efetiva entre as instituições acadêmicas e o setor produtivo e as estratégias nacionais de diversificação da economia. O Comitê Central encorajou o Executivo, a comunidade acadêmica e o setor empresarial e a juventude a intensificar esforços conjuntos para transformar o ensino superior num verdadeiro motor do conhecimento, inovação nacional e desenvolvimento sustentável da Angola. Após discussão das matérias no domínio da vida interna do partido, o Comitê Central aprovou o relatório de atividades do Birô Político de 2025, tendo recomendado o reforçar a comunicação política nas redes sociais, o combate à desinformação e a pedagogia política sobre as políticas públicas e as principais realizações do Executivo. O Comitê Central aprovou ainda o relatório de execução financeira do orçamento do partido referente a 2025, recomendando os mecanismos de arrecadação de receitas de cotização e contribuições obrigatórias. O relatório da Comissão de Disciplina Ética e Auditoria sobre atividades desenvolvidas durante o ano de 2025. O Comitê Central convocou o 9º Congresso Ordinário do MPLA para os dias 9 e 10 de dezembro de 2026, sob o lema MPLA, Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro. O Comitê Central aprovou os documentos relativos à preparação e realização do 9º Congresso Ordinário do Partido, tendo recomendado o cumprimento rigoroso da sua aplicação em todas as etapas do processo orgânico. O Comitê Central tomou conhecimento da diretiva do Birô Político sobre as comemorações do 70º aniversário da fundação do MPLA, tendo recomendado a divulgação plena do programa de atividades e a participação ativa dos militantes, simpatizantes e amigos nas atividades em alusão à efeméride. O Comitê Central aprovou as resoluções sobre o preenchimento de vagas no Birô Político com a eleição dos camaradas Ana Afonso Dias Lourenço, Manuel Mbungalanga Vienei Mbangi. O Comitê Central manifesta o seu apoio incondicional ao camarada presidente João Lourenço, exorta a massa militante a cerrar fileiras e encoraja a continuar a trabalhar em prol da unidade e fortalecimento do partido, do bem-estar dos angolanos e da preservação da paz na região e no continente e no mundo. O Comitê Central
Felicitou igualmente o camarada presidente pelo papel desempenhado no quadro do cumprimento do mandato enquanto presidente em exercício da União Africana, que muito prestigiou o povo angolano e o papel da África no concerto das nações. Em homenagem ao Março Mulher, o Comitê Central felicita as mulheres angolanas, encorajando-as a continuar a desempenhar com dedicação e patriotismo o seu papel na normalização da sociedade, na luta contra todas as formas de violência, no desenvolvimento da Angola e no bem-estar dos angolanos. O Comitê Central saudou igualmente a OMA pela realização do seu 8º Congresso Ordinário, evento que demonstrou, uma vez mais, a vitalidade e a firmeza e o compromisso com os ideais do partido e com as causas do povo angolano. Paz, trabalho e liberdade, a luta continua, a vitória é certa. Avançamos com as notícias além das nossas fronteiras. O número de mortos causados pelas devastadoras inundações e deslizamentos de terra no leste da África ultrapassou os 110, enquanto as chuvas torrenciais continuam na região, com várias casas destruídas e milhares de pessoas desalojadas. Na zona de Gamo, no sul da Etiópia, pelo menos 64 pessoas morreram após deslizamentos de terra causados pela saturação do solo na sequência de dias de chuvas intensas, confirmou o inspetor da polícia local, Abraham Boa. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas, enquanto as operações de busca prosseguem. A cidade de Arba Minch e as áreas circundantes sofreram danos generalizados em casas, infraestruturas e terras agrícolas, com deslizamentos de terra bloqueando estradas e pontes importantes. Do outro lado da fronteira, o Ministério do Interior do Quênia relatou 50 mortes, com 17 condados afetados, incluindo Nairobi, Kisumu e Narok. Mais de 12.300 casas foram destruídas ou danificadas e 9 pessoas continuam desaparecidas. Equipas de resposta multi-organizacionais foram mobilizadas para coordenar os esforços de socorro, visto que enchentes repentinas interromperam o fornecimento de estradas, energia elétrica e escolas. Um cidadão chinês foi preso no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, em Nairobi, depois que as autoridades encontraram mais de 2.000 formigas rainhas vivas escondidas em sua bagagem, disseram as autoridades quenianas. O suspeito foi interceptado durante uma verificação de segurança ao tentar embarcar em um voo para a China. Segundo investigadores, 1.948 formigas foram acondicionadas em tubos de ensaio especiais, enquanto outras 300 foram escondidas em 3 rolos de papel de seda. As autoridades afirmam que as formigas, cientificamente conhecidas como Messorcephalotes, são protegidas por acordos internacionais de biodiversidade e o seu comércio é rigorosamente regulamentado. O Serviço de Vida Selvagem do Quênia já havia alertado para a crescente demanda pela espécie na Europa e na Ásia, onde colecionadores mantêm formigas exóticas como animais de estimação. A Guarda Revolucionária do Irão declarou nesta quinta-feira que vai manter o Estreito de Hormuz fechado no segmento do primeiro discurso de Mojtaba Khamenei, que foi escolhido para líder supremo da República Islâmica. No seu discurso à nação, lido na televisão estatal por um apresentador, o novo líder supremo afirmou que o Estreito de Hormuz deve permanecer fechado. O tráfego marítimo do estratégico Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, foi praticamente interrompido pelos ataques iranianos a navios mercantes desde o início da ofensiva lançada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra a República Islâmica. E vamos voltar a conferir as manchetes dos jornais nesta sexta-feira.
fecha a segunda ronda. Começamos no The Washington Post, que escreve: acidentes de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos no Iraque enquanto apoiavam a guerra contra o Irão. Os esforços de resgate continuam, disseram autoridades militares, após um aparente acidente envolvendo 2 aviões-tanque KC-135. As autoridades não disseram se há fatalidades confirmadas. Uma notícia que vem também em destaque no jornal britânico The Guardian. A tensão no Médio Oriente. Irão, a mão oculta de Putin, está por trás das táticas de drones do Irão, diz o secretário de Defesa do Reino Unido. Pilotos supostamente adotaram táticas russas como declaração. Em nome do novo líder supremo iraniano, prometem continuar a atacar bases americanas. O jornal La Vanguardia escreve: o novo líder do Irão promete vingança contra os Estados Unidos em seu primeiro discurso público. Filho de Khamenei, alimentando dúvidas sobre a sua saúde, anuncia que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado. Trump diz que não está mais interessado no Prémio Nobel e alerta que quando os preços do petróleo sobem, os Estados Unidos saem a ganhar. Na primeira página do jornal desportivo, a bola é destaque: Mourinho de castigo. Expulsão no Clássico vale sanções de um jogo e desentendimento com luxo. 11 dias de suspensão. Liga Europa, oitavos de final, primeira mão. Stuttgart 1, Futebol Clube do Porto 2, Dragão personalizado. Nada está decidido, diz o técnico do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli. Agora a previsão do tempo. Começamos na cidade do Dundo, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona, e as temperaturas para hoje: 20 de mínima, 29 de máxima, umidade do ar 78%. Em Saurimo, a previsão de trovoadas em partes da zona também. E quanto às temperaturas: 19 graus de mínima, 27 de máxima, umidade do ar 73%. Vamos fazer o último intervalo nesta edição de Manhã Girassol. Até já. E já estamos de volta para a última parte do Manhã Girassol. Seguimos com a atualidade esportiva. O melhor da atualidade esportiva a seguir agora do Manhã Girassol com o Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, meu colega. Boa sexta-feira. O que trazes para nós nesta edição? Obrigado, Iracema. Bom dia. Vamos lá fechar a semana. Tem coisa quente, que alguma coisa aconteceu na Federação Angolana de Futebol, que as informações não batem certo e nós vamos ter o Irão. O Irão vai jogar. A Angola disse que não poderão ter partidas com o Irão nem com a Jordânia por causa da guerra no Médio Oriente. Todavia, a informação foi contraditória do outro lado. Então, este é um problema que está a par. O mesmo Irão que não pode jogar com Angola e que vai defrontar provavelmente a Nigéria, não é? Exatamente. Muito bem. Vamos então à atualidade, uma a uma, aqui no Manhã Girassol. Vamos a isso, Iracema. Bom dia, caríssimo telespectador. Vamos começar por falar de futebol. Petro de Luanda, Williete de Benguela, o jogo de cartaz da jornada 18 da Liga Unitel Girabola. Acompanhe agora o lançamento da jornada. O jogo vai colocar no frente a frente o campeão nacional e líder do campeonato, Petro de Luanda, com 45 pontos, e o terceiro colocado, Williete de Benguela, que soma 38. Curiosamente, será a partida entre a equipa que mais marca, Petro com 39 golos apontados, e o terceiro melhor ataque, que é do Williete com 30 golos rubricados. O jogo está marcado para sábado, às 16 horas, no gigante Estádio Nacional, 11 de novembro. Em Benguela, o 1º de maio, 2 vezes campeão nacional, atual 13º com 17 pontos, vai receber o 1º de agosto, que conquistou o certame em 13 ocasiões e é segundo do campeonato com 39, num velho clássico do futebol nacional, que acontece no domingo, às 15h30. No sábado, às 15h30, no Estádio Municipal do Dande, no Bengo, o Redonda terá a visita do
Interclube. Ainda no sábado, o Sagrada Esperança vai medir forças com a Académica do Lubito. No domingo, a derby em Luanda, o Luanda City defronta o Cabo Escórpio do Palanca, às 16 horas, no estádio 22 de junho. O Desportivo da Huila recebe o Bravos do Maqui do Mochico às 15h30, também no domingo. E o Desportivo da Lunda Sul terá pela frente o Recreativo do Libolo. A jornada abre nesta sexta com o Gelson a receber o São Salvador do Congo. O Petro de Luanda comanda a Liga Unitel Girabola com 45 pontos, seguido pelo 1º de agosto com 39. O avançado congolês democrático, que atua no de agosto, Dago Chibamba, com 11 golos, é quem mais marca na presente edição do Campeonato Nacional. E agora o assunto delicado que falamos. A Federação Angolana de Futebol informou em comunicado de imprensa que a Seleção Nacional não vai realizar os jogos da data FIFA deste mês, que seriam diante do Irão e da Jordânia, devido ao conflito que se registra no Médio Oriente. Todavia, esses dois países informaram que para esta data FIFA não constavam as partidas diante de Angola. Federação Angolana de Futebol e os seus problemas. Vamos agora para a Europa. Na Liga Europa, o Braga perdeu fora de casa frente ao Ferencváros por 0-2 e a outra equipa portuguesa, o Futebol Clube de Porto, venceu o Stuttgart por 2-1. E agora no basquetebol, com um placar de 73-46, o Sporting venceu o jogo de cartaz da jornada 4 da Liga Azul frente ao Interclube com 27 pontos de diferença. O prato quente da ronda 4 da Liga Azul foi servido às 19 horas pelo Sporting e pelo Interclube, numa partida aberta a registrar um empate a 13 pontos no primeiro quarto. As leoninas rugiram alto no segundo período, colocando ordem nas polícias com 38-24 a favor do Sporting. Na etapa complementar, o Sporting procurou não dar espaço ao Inter, defendendo e atacando com precisão. 57-34 no fim do terceiro quarto. E no quarto quarto, a equipa da Ordem não teve consistência e consentiu a derrota por 46-73. Reagindo ao resultado final, Hélder Domingos, técnico principal do Inter, felicitou o adversário pela performance. Primeiro, das parabéns ao Sporting porque abordou o melhor jogo. Nós não. Começamos bem, mas depois o Sporting aumenta a pressão e nós não conseguimos sair sob essa pressão. Depois faltou-nos mais uma vez a eficácia, conseguíamos tiros abertos, não convertíamos, tiros debaixo do cesto também não. E quando isso acontece não temos como ganhar o jogo, temos que continuar a trabalhar para então poder corrigir essa lacuna que nos está a faltar. Do lado vencedor, Valdemiro Miranda, técnico adjunto do Sporting Clube de Luanda, disse que o resultado é fruto de muito trabalho. Nós trabalhamos esse jogo porque viemos de uma derrota com o Inter e trabalhamos aquilo tudo que nos correu mal no jogo passado e graças a Deus aquilo que a gente trabalhou, hoje as jogadoras conseguiram interpretar da melhor maneira possível. A equipa, cada dia que passa, está a crescer, está a chegar ao ritmo que a gente pretende e com isso temos que parabenizar as nossas atletas e parabenizar o trabalho que a gente tem efetuado. E vamos continuar a trabalhar, que a competição ainda é muito longa. É uma vitória, sim senhor, é importante, mas em termos gerais essa vitória não nos diz muita coisa. Então, vamos continuar a trabalhar para conseguir... O Sporting tem 7 pontos e o Interclube tem 6 pontos na tabela classificativa. E o melhor da Liga Azul, o basquetebol feminino, aqui a comandar ou a fechar o desporto no Manhã Girassol. Iração Ronaldo, bom fim de semana. Até à próxima. Votos retribuídos e até a próxima, Selmo Gaspar. E nós aqui temos a nossa última conexão com a Girassol FM. João Alves, uma vez mais bom dia. Regresso para a última conexão nesta última edição da semana do Bom Dia com Energia. João, estás agitado, tens muitos convidados. Está quente isso hoje. Opa, nem imagino já. Estás agitado, bem meu na colega. ponta final. Não, eu estou emocionado. Lembras-te da Maria? Opa, sim. Que a Maria viria para nós. Disseste que a Maria estaria connosco. Pois, a Maria já aqui está. Opa. Maria já aqui está Então, Maria, bom dia, está... Maria. Pois. Mulher motoqueira, assim, Estás não a é? ouvir?
A Maria ouve? Não a Maria consegue ouvir, Vou pedir o técnico aí para dar um jeitinho no escutador da Maria, a ver se a Maria também consegue ouvir. Pois, e temos também aqui o nosso músico, o Ice já aqui está connosco, é a segunda vez que vem aqui aos nossos estúdios. Segunda, não é, Ice? Confirma. A terceira. Então, música já no prato, não faça isso, João Alves. Toca ali alguma coisa. Os acordos iniciais. É importante que os radiovintes e os telespectadores tenham noção do que é que está a acontecer aí no Bom Dia com Energia. Mais para os telespectadores. Já podes cumprimentar a Maria. Olá, Maria, bom dia. Bom dia, bom Bem-vinda à Rede Girassol. Estás ali na tela também, é? Olá! O olá aqui do Manhã Girassol, estamos aqui do outro lado. Que benção, que benção. Muito bem. Maria, mas é verdade que saiu de Benguela? Sim. A conduzir uma motorizada? Exato. De onde é que tirou esta coragem, Maria? É só de Deus. É Deus. Eu estou a aproveitar essa oportunidade, essa coragem que Deus está a me dar. Muito bem. Quantos dias levou? Um dia só. Um dia? Sim, eu saí de Benguela quando eram 6 e quando eram 9h46 eu estava no Sumbe. Saí do Sumbe, 13 horas, cheguei em Luanda a 19 horas. 19 porque ajudei um colega que estava de viagem. Se não chegarias mais cedo? Sim, mais cedo. Mas qual é a velocidade? Máxima. Opa, e é os 100 e tal, é isso. E cuidado, chega até 100. Não. 80. Acho que sim, 80 ou 70. 70, 80, Opa. por aí. Sim. O que é que foi mais difícil nesta viagem? É quando o meu farol caiu. Mas era noite na altura, Maria, desculpa. Não. Mesmo dia? Sim, dia 17 horas. Mas conseguiu consertar? Graças a Deus, tirei as minhas meias. Para prender o farol? Sim, para seguir a viagem. Muito bem, muito bem. E por que esta viagem de Luanda a Benguela a bordo de uma motorizada? Olha, no meu trabalho de mototáxi, eu faço trabalho de mototáxi em Benguela. Opa! E há muitos preconceitos, principalmente na parte das meninas. Okay. Eu queria mesmo mostrar às meninas que nós sim podemos, conseguimos. Maria, estou impressionada com a tua história. Infelizmente já não temos tanto tempo aqui no Manhã Girassol. Certamente os nossos radiovintes tiveram a oportunidade de conhecer a fundo a história da Maria, que saiu de Benguela até aqui a nossa cidade capital, Luanda, a bordo de uma motorizada. E atenção, ela estava ao volante. Não veio de pendura, não. Mas ela conduzir. Ela conduzir. E foi fazendo algumas filmagens ao longo da viagem e mandava para as redes sociais. Exatamente. Então, para homenagear esta viagem da Maria, para homenagearmos esta viagem da Maria, por favor, o nosso músico em estúdio não pode estar a dormir, tem que animar. Estamos num momento de muita alegria. Ontem o João Alves ficou emocionado com a história da Maria. Por favor, uma música, como é que dizem? Um cover, né? É isso. Uma coisa assim básica. Esta música foi lançada há 2 dias. Há 2 dias. Novidade, novidade. Fresquinha. Vamos ouvir aqui no Bom Dia com Energia. O Ice, nosso convidado. Vamos embora. Exatamente. Vamos ouvir o Ice, mas também vamos nos despedir, não é? Exatamente. O Ice pode continuar cantando assim, cantando o cover, aquele, não sei como é que chamam, também não entendo muito bem, mas sou muito baixinho. Enquanto o João Alves vamos nos despedir depois de uma jornada semanal, depois de termos estado aqui de segunda a sexta-feira. Hoje, sexta-feira 13, estamos a fechar a semana em grande, não é? Com a Maria e também com música ao vivo. João Alves, da minha parte foi uma honra muito grande manter essas múltiplas conexões com o Bom Dia com Energia, com os telespectadores, aliás, com os radiovintes. Os telespectadores estão aqui comigo, não é? Estão comigo, exatamente. Então, Manjoja, bom fim de semana. Tudo de bom para ti, para os radiovintes e também para toda a equipa que esteve envolvida nesta edição do Bom Dia com Energia. Não só hoje, sexta-feira, mas também ao longo da semana. Agora eu vou parar de falar porque o João Alves tem que falar também. Mas eu estava a ver que eu não terminavas. Um bom dia com energia para ti, Iracema Ronaldo, e também para os nossos estimados telespectadores. Estaremos de volta naturalmente à segunda-feira, nós às 6, vocês às 7, para mais estas conexões. Bom dia. Bom dia com energia. Bom dia com energia. E por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos numa outra oportunidade aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos e até a próxima.
Alguns corpos que eu toquei, mas nenhum me encantou. A tua presença mudou tudo na minha vida. Eu reiniciei quando te encontrei. Escolhi amar-te para não sofrer mais. Escolhi ficar contigo porque em te encontrei. Tua presença me completa. Teu beijo me põe quieta. Eu nunca amei ninguém assim. Sabes cuidar bem de mim. E eu quero que sejas para sempre o meu marido. Eu quero que esteja